Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nos capacita, nos instrui, nos ilumina, Senhor, através do Espírito Santo, que essas verdades possam ser aplicadas em nossas vidas. Abençoa cada um aqui e nos abençoa nesse momento, que é o momento central do Teu santo culto. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos hoje numa coisa que alguns comentaristas chamam, e principalmente esse é um grande problema na carta de Paulo aos Coríntios, nós chamamos de guerra hermenêutica. Ou seja, é uma guerra de interpretação da palavra de Deus. Existe apenas uma interpretação, mas as pessoas insistem em defender que existem várias e insistem em defender interpretações erradas. Por que eu digo isso? Porque a carta de Paulo aos Coríntios, nós temos aqui pontos doutrinários cruciais para a igreja e também para o dia de hoje. Por exemplo, nós vamos ver dos capítulos 11 ali ao capítulo 14 sobre o Espírito Santo, sobre o papel do Espírito Santo, sobre a questão dos profetas, dos dons espirituais. E uma das características da igreja de Coríntios, nós vamos ler aqui, é que ela recebeu muitos dons. Ela foi agraciada com uma imensidão de dons espirituais. Mas esses dons, eles não estavam sendo usados para edificar a igreja. Esse é o grande ponto que Paulo vai falar, ele vai fazer isso no capítulo 12, ele para falar do amor no capítulo 13, e depois ele retoma sobre a ideia dos dons sendo executados no culto, no capítulo 14. Então, se esses dons não estavam sendo usados para edificar a igreja, se eu não uso o dom para edificar a igreja, eu estou usando o dom para quê? Automaticamente eu uso o dom para me edificar. Eu uso o dom para mim mesmo. E tudo isso faz a igreja entrar em colapso. Nós temos aqui problemas de litígio entre os irmãos. Nós temos aqui divisão no corpo de Cristo. Esse é o primeiro problema que Paulo vai começar a destacar a partir do versículo 10. Eu tenho um problema com a ceia do Senhor. Problemas que que a gente não pode imaginar, uma imensidão de problemas. E nós temos aqui Paulo exortando cada um desses problemas. Entretanto, nos 9 primeiros versículos, que é a parte aqui da saudação, nós temos aqui Paulo, ele dando graças a Deus pela igreja, pelas bênçãos que Deus derramou à igreja, dando graças a Deus aqui pelos irmãos, e pela forma como essa igreja estava atuando aqui. Por quê? Porque o que a gente tem aqui nesses versículos onde é que está a confiança do apóstolo? Esse é o ponto aqui desses versículos. Nitidamente a gente sabe que a confiança em todo o refrão da carta aqui de Paulo não está nos irmãos de Corinto. Não está nas autoridades dali, naqueles líderes que estavam sendo omissos em muitos pontos. A confiança de Paulo estava em Deus. Ele deixa isso muito claro. Versículo 4 que a gente leu, sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Eu não dou graças a vocês, eu dou graças a Deus por vocês. Por quê? Por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Eu dou graças a Deus por causa do evangelho que foi concedido a vocês. É interessante, eu dou graça pela graça, não é? Eu dou graças a Deus pela graça de Deus na vida de vocês. E ele não para aí, por quê? Versículo 5. Por que essa gratidão de Paulo? Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele,
em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vocês eram pobres, Paulo está dizendo aqui, mas agora vocês são ricos nele. Por exemplo, quando ele vai falar aqui sobre, ao longo da carta, sobre ofertas, né, sobre obrigações financeiras, no final do livro, o argumento dele é: Cristo era rico e se fez pobre para com vós, que eram pobres, para que vocês fossem ricos. Essa é o argumento de Paulo. E nesse sentido, Paulo está dizendo: vocês são enriquecidos, mas vocês são enriquecidos nele. Ele está englobando aqui bênçãos materiais e bênçãos espirituais que os irmãos estavam recebendo. E essa bênção aqui que ele está falando no versículo 5 é: olha, vocês têm toda a palavra, vocês são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. O testemunho de Cristo está sendo confirmado através de vocês. Versículo 7, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão sendo abençoados com a imensidão de dons. E ele já vai agora para uma perspectiva meio que escatológica, porque ele vai dizer: enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus. Isso aqui é o quê? Que revelação é essa? É a segunda vinda do Senhor. Versículo 8, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai apresentar vocês diante de Deus, e vocês nele serão irrepreensíveis na segunda vinda do Senhor. Esse é o dia do Senhor, que no Antigo Testamento era chamado de dia do Senhor também, além do domingo. Aqui ele tá falando como dia do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 9, ele conclui essa parte dizendo: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel não são vocês, fiel não sou eu, plenamente. Fiel é Deus. Ou seja, é interessante porque ele está fundamentando aqui para nos dizer: olha, o Pai nos chama a termos um relacionamento com o Filho. Tudo que vocês receberam, todos esses pontos aqui que Paulo vai levantar, que eles receberam, eles não receberam pelas suas obras, eles não receberam por eles mesmos, eles receberam em Cristo. Foi Cristo, o Senhor da igreja, que concedeu tudo isso a eles. Veja, eu não vou expor a partir do versículo 10, mas apenas a gente lendo aqui, o versículo 10, não precisa ler todo o resto, mas ele já vai mostrar o primeiro problema da igreja. Olha, eu vou fundamentar aqui o primeiro problema. Versículo 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. O problema dessa vez aqui que Paulo vai fundamentar são as divisões. E é interessante, como eu disse a vocês, todo problema que Paulo está resolvendo aqui, ele tem o mesmo princípio. Qual é o princípio? Olha, apesar de tudo que está acontecendo na igreja, problemas sérios, problemas graves, aquele que começou a boa obra, ele irá terminar. Eu dou graças a Deus por vocês, porque eu confio em Cristo. Fiel é Deus, o Deus que iniciou a obra nessa igreja. Ele está dizendo, apesar de todos os problemas, esse Deus ele vai terminar. Ele tinha plena confiança disso. Em nenhum momento, irmãos, a gente vai ver em cada um desses problemas aqui, em nenhum momento Paulo, ele aconselha você e exorta a igreja ou incentiva a igreja a permanecer no pecado e confiar na graça de Deus. Não é esse o ponto aqui. Olha, não, eu sei que tem um pecado ali, um pecado aqui, continue, a graça de Deus vai ajudar vocês. Não. Em todas as esferas e todos os aspectos da carta, ele vai exortar, ele vai ordenar o abandono
do pecado por meio da palavra. Mas qual é a segurança? Em Cristo nós estamos firmes. A segurança só existe porque quem nos guarda é Cristo. Ele é a nossa esperança. De onde vem esse contexto, né? De onde vem essa base, esse conceito de esperança? O apóstolo, ele prega isso. A nossa esperança, ele deixa muito claro isso. É no Evangelho. É na ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou. Ele constantemente vai falar, porque ele baseia toda a resolução desses problemas no Evangelho. E ele constantemente está falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E ele vai separar um capítulo só para falar da ressurreição, que é o capítulo 15. É um capítulo de, na nossa divisão, quase 60 versículos. É um capítulo enorme, onde ele vai frisar um dos problemas e questionamentos da igreja era sobre a ressurreição. Uns estavam duvidando da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer, a ressurreição é a base do Evangelho. Se você não crê na ressurreição, como ele vai dizer, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não tem sentido a gente estar aqui se Cristo não ressuscitou. É isso que ele baseia aqui. A nossa esperança está no Evangelho completo, não é só na morte e talvez a ressurreição, não. A ressurreição, ela é o fechamento do Evangelho ali. Nós precisamos crer em tudo. E ele vai detalhar muito isso no final, mas ele começa aqui e ele já deixa claro essa esperança. Versículo 4, eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Na revista aí atualizada, se você pegar esse meu Deus, ele está entre colchetes, né? Com colchetes aqui. A NAA, ela já tira o colchetes, porque ela já acredita que se faz parte do cânon mesmo. É como assim dou graças ao meu Deus? Não, porque não dou graças ao nosso Deus, né? Porque essa linguagem, meu Deus não é o Deus de vocês, o meu Deus não é o Deus de Corinto. Será que Paulo está criticando isso? E por uma questão de não estar ali em todos os papiros, a gente diz, né? Ele está ali na área em colchete, mas a Nova Almeida atualizada, ela já considera aqui como, não, isso aqui está dentro, é de fato meu Deus, por causa da linguagem que Paulo usa em outras cartas, por exemplo, quando ele lá em Romanos, ele sempre está falando sobre isso. O meu Evangelho, e também ele repete muitas vezes em Romanos, o meu Deus. Que linguagem é essa aqui? É simplesmente que ele está dizendo, olha, o Deus que eu prego não é o Deus dos gentios. A ideia é essa. Paulo está pregando para os gentios, e ele está dizendo, olha, eu estou falando aqui sobre o meu Evangelho que eu quero trazer para vocês. Esse é o sentido. Não é porque ele é meu e não é de vocês. Mas é porque geralmente vocês não conheciam esse Deus que eu vou apresentar para vocês. O Deus dele é o que é revelado na pessoa de Cristo. E essa é uma parte crucial nas nossas vidas. Porque, veja, essa é uma verdade que ele está dizendo. Não basta apenas o conhecimento teológico. Não basta apenas o conhecimento ontológico, ou seja, o estudo sobre o ser de Deus. Nós entendemos que o ensino da palavra não basta apenas uma concepção acadêmica, porque senão nós teríamos, esse é o argumento dele no capítulo 1 e dos capítulos 1 a 4, onde é que estão os sábios, onde é que estão os doutores, né? Onde é que estão os letrados? Não basta apenas você ter uma concepção acadêmica acerca do nome de Deus. Ele precisa ser o meu Deus. Eu dou graças ao meu Deus, nosso Pai, versículo 3, né? Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa é uma linguagem pactual. Ele trata Deus como nosso Pai, o meu Deus. Paulo sempre ora pelos irmãos. A gente tem isso é um refrão de todas as cartas de Paulo. Ele sempre ora, ele sempre menciona os irmãos em suas orações. Ele dá graça pela bênção de Jesus na vida daqueles irmãos. Você quer mostrar, nada demonstra mais amor de um irmão para com o outro do que mencioná-lo, do que lembrar desse irmão na sua oração. Essa é a ideia. Ele vai dizer, eu dou graças por vocês, por quê?
por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Calvino, ele comenta essa passagem, em algumas passagens tem assim, foi dada por Cristo. E aí Calvino, ele defende esse dada em Cristo. Em Cristo foi dada para vocês. Tem um homem chamado Erasmo de Roterdã, né? Ele também um grande estudante da palavra de Deus. Ele vai defender o por Cristo e Calvino vai confrontá-lo ali e vai dizer, olha, o em Cristo ele é mais coerente, porque a ideia é exatamente essa. A graça de Deus foi dada nele, estando unido a ele. A gente falou na semana passada sobre a união com Cristo. Somos unidos a Cristo. Somos unidos nele. Esses dons, esse crescimento doutrinário no conhecimento, esse crescimento no Evangelho em meio da igreja só acontece porque eles estão em Cristo. Não tem como a igreja crescer de forma saudável, tem como ela crescer. Tem muita igreja que cresce de forma não saudável. Não tem como ela crescer de forma saudável sem Cristo. Sem entender quem é a autoridade da igreja. Sem entender que Cristo, ele revelou tudo, que Deus, ele revelou tudo o que ele quer, o que ele queria, o que é útil na sua palavra. Se eu não reconhecer essa autoridade, a igreja não cresce de forma saudável. Por quê? Porque, como eu disse, todas as nossas virtudes, tudo que vem de bom, vem de Deus. É o Senhor que concede cada um delas. E nós só recebemos isso através do Espírito Santo, essa é a lógica dele na carta, unidos a Cristo, unidos ao Senhor da igreja. É totalmente inaceitável, irmãos, totalmente inaceitável eu aceitar que recebo algo de Deus sem Cristo, que não tenha passado por Cristo, que Deus, na sua grande autoridade, ele faz algo à parte de Cristo. Não, Deus é a autoridade maior, tem uma hierarquia aqui, né? Então ele não precisa de Jesus para fazer nada. Não. Assim como nós estamos unidos a Cristo, como a gente viu na semana passada, o que ele está dizendo aqui no versículo 4 é que Deus também está unido a Cristo. E, consequentemente, o Espírito Santo está unido a Cristo. Como podemos chegar à conclusão de uma separação dessa unidade? Não tem sentido. Jesus fala isso lá em João. Ele vai dizer, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, vocês só vêm a mim porque o Pai traz. Se o Pai não trouxer, vocês não vêm. Quando o Espírito Santo nos ilumina, ele também faz a mesma coisa. Assim como ele está unido a Cristo e Deus está unido a Cristo, ele nos faz estarmos unidos a Cristo. E por que as duas pessoas da Trindade, elas estão unidas a Cristo? Porque somente em Cristo todos os benefícios e favores da parte de Deus estão, é nele que os benefícios e favores estão depositados. Vocês não receberão nada sem Cristo. Muitas vezes a gente fica desanimado na caminhada cristã, esse desânimo vem e bate. E eu digo para você, não desanime. Por quê? Porque tudo que Cristo conquistou é seu. Porque você e nós estamos unidos a Ele. É isso que fala, por exemplo, o final do capítulo. Ele conclui isso, versículo 30, por exemplo, ele vai dizer assim, mas vocês são deles em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Vocês são dele. Tudo vem dele. Você não ama o Pai sem amar o Filho. Não tem sentido. Você só conhece verdadeiramente o Filho se entender que Ele é o seu Redentor. Senão você vai conhecer academicamente, você vai conhecer como você conhece qualquer personagem histórico. Mas você não vai reconhecer Cristo como seu Redentor se isso não for dado a você através do Espírito Santo. Veja, ele tá dizendo, né? Por que eu oro por vocês?
Eu oro por causa dessa graça que é derramada, não é, a vocês em Cristo Jesus. E aí eu tenho o versículo 5, que veja que ele começa com um porquê, né? Ele está explicando, está especificando o que ele levantou no versículo 4. Deus derramou graça, mas que graça? O que foi que Deus fez? Versículo 4, versículo 5. Porque em tudo vocês foram, primeiro, né? Vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Em tudo vocês foram enriquecidos nele. E aqui ele dá duas distinções. Vocês foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. É interessante porque eu tenho 3 todos no mesmo versículo. Ele está frisando, olha, em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Por que essa repetição? Ele está enfatizando aqui. Tudo de bom que você possa imaginar foi Deus que lhe deu. Toda a doutrina e todo o conhecimento para aplicar essa doutrina vem do Senhor. Vocês receberam dele. O Matthew Henry, ele não acredita aqui que são sinônimos, né? E sim uma distinção mesmo. E Matthew Henry gosta de aplicar bastante. Ele vai dizer, olha, é como se a palavra fosse a flor e o conhecimento fosse a raiz dessa flor. Vocês não só receberam a palavra, mas vocês receberam o conhecimento para aplicar essa palavra. Esse é o diferencial. Vocês estão sendo abençoados com a doutrina. A verdade de Deus foi concedida a vocês. Nem todo mundo tem a palavra e o conhecimento para entender a palavra. Isso não é dado para todos. Pode ter muito conhecimento, bastante conhecimento, mas o conhecimento para entender a palavra só vem de Deus. Não basta apenas conhecer. Matthew Henry vai dizer, você tem que reconhecer. Isso é fundamental. Verdadeira doutrina e verdadeiro conhecimento. É por isso que nessa mesma lógica, se você observar aí o capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer assim, 2,14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucuras, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não consegue entender. Esse conhecimento só vem de Cristo. Moisés declara isso no Pentateuco. Ele vai olhar para o povo de Israel e vai dizer assim, olha, não há um povo como o povo de Deus. Não há povo sábio, tão sábio como o povo de Deus. Por quê? Porque eles desenvolveram esse conhecimento. Não, porque a eles foi revelada a palavra de Deus. Porque eles foram enriquecidos. O que é que o mundo faz? Ele troca a palavra de Deus por conhecimento humano. Então, a ciência, mesmo que ela refute a palavra de Deus, vamos ficar com a ciência. Conhecimento humano, com lógica humana. Na verdade, é o pecado que faz eles rejeitarem isso. Paulo está nos dizendo o segredo para sermos ricos. Recebam o que Deus lhe deu em Cristo. Esse é o cerne aqui. Veja, versículo 4, ele fundamenta, no 5 ele começa a explicar, o 6 ele compara, porque ele começa com assim como o testemunho de Cristo tem lhe confirmado tem sido confirmado em vocês. É um comparativo ao argumento do porquê eles têm a palavra e do porquê eles têm o conhecimento. Por que vocês estão crescendo em doutrina? Porque é o testemunho de Cristo. O que é o testemunho de Cristo? É o Evangelho. O Evangelho está sendo confirmado no meio de vocês. Existe uma polêmica muito grande, interessante até, envolvendo esse versículo, testemunho de Cristo. Por quê? Simplesmente porque essa expressão está no genitivo. E o genitivo, ele dá uma ideia de posse.
como se o próprio Cristo estivesse dizendo o seu testemunho. E aí eu considero uma grande viagem. Ele diz, olha, uns não dizem assim, eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro e de Cristo. É porque o próprio Cristo, ele estava descendo e falando para a igreja. E aí as pessoas estavam... o testemunho de Cristo, se está no genitivo, então é Deus mesmo, Jesus, que está descendo e falando para os irmãos. Existe essa linha de interpretação. Né? E aí, como é que a gente interpreta esse testemunho de Cristo aqui, não é? Não, o testemunho que é falado através dos apóstolos. E essa ideia, primeiro que quando a gente derruba esse argumento é porque não tem sentido. Como é que Deus preparou os apóstolos se ele mesmo está descendo para falar, pessoalmente? Não tem sentido ele preparar apóstolos, líderes, fundamentar a igreja nisso, não. Em todo o refrão do Novo Testamento, o método que ele está, e no Antigo também, o método que ele estabelece é levantar profetas e apóstolos e depois pastores para falar a sua palavra, falar a sua vontade. Ele não desce pessoalmente em casos, no seu testemunho, no seu ministério, para cumprir o seu objetivo da sua vinda, ele faz isso. Num caso extraordinário como ele fez com Paulo, ele também faz isso. Mas esse não é o método que ele estabeleceu. Né? Esse é o primeiro argumento que derruba. E o outro argumento, nós temos a ideia de que esse testemunho de Cristo está no genitivo, porque essa é uma interpretação cronológica e não simultânea. Porque entendam, o testemunho de Cristo é falado pelo próprio Cristo. Ele viveu o seu testemunho porque ele veio ao mundo, porque ele se fez carne. Então, de fato, isso aconteceu. Deus, ele falou por meio de parábolas, ele pregou o evangelho, ele viveu tudo aquilo ali, ele morreu e ele ressuscitou para que nós tivéssemos o evangelho. Então, sim, o próprio Cristo falou pessoalmente. E agora, veja, a interpretação não é simultânea, é cronológica. E agora, por meio dos apóstolos, por meio da autoridade apostólica, por isso que eu disse na semana passada que o nosso ensino é apostólico, porque ela não é baseada no que eu acho, ela é baseada no que está escrito, essa é a fundamentação. Nós falamos também o testemunho de Cristo. Ele é pregado, isso é o evangelho, ele é pregado de geração em geração. O Charles Hodge, um comentarista também, ele vai dizer que esse é o Logos eterno se fez conhecido. É um sistema de verdade onde o Logos, onde a palavra, né? A palavra, a doutrina eterna, ele é o revelador. Ele nos trouxe a revelação, ele é o próprio revelador e ao mesmo tempo ele se deu a conhecer. Todo o ramo do conhecimento. Veja, tudo que nós venhamos a conhecer, se a gente fizer um esforço, a gente vai conhecer. Se eu quero me debruçar na história e no detalhe dos acontecimentos, se eu ir atrás das fontes históricas, se eu for atrás, se eu estudar, se eu me debruçar, eu vou chegar àquele conhecimento. Se você quer passar numa prova e aquela prova é muito difícil, se você se debruçar, se você estudar, tentar mais um ano, tentar outro ano, você vai conhecer. O seu esforço vai lhe deixar... Você vai se aprofundar, você vai fazer uma força e você vai chegar àquele entendimento. Com o evangelho não é assim. A única modalidade do conhecimento que precisa da permissão de Cristo para que você chegue ao entendimento é o evangelho. Com o seu esforço, você não chega. Você lê, você decora a palavra de Deus, mas você não entende. Eu tenho teólogos que o que eles estudaram, em uma semana eu estudei a vida toda. E ele para e diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Como é que uma pessoa chega a essa conclusão? Só tem uma explicação, a ele não é dado o entendimento. Não foi dado para ele o entendimento do Evangelho. Não precisa de nada de nós. Não vem de nós. Por isso que o termo bíblico é revelação. Está oculto a você. Precisa ser revelado. Por isso que Paulo muitas vezes vai mencionar. É o mistério.
Por que é mistério? Porque precisa de um segredo, precisa de uma chave para ser desvendado. Tá criptografado o negócio. Você lê, mas você não entende. Você precisa de um segredo, de uma chave, de alguma coisa externa para poder entender. Versículo 19, Salmo 19 vai dizer, o firmamento declara a glória de Deus. Ou seja, o próprio ato de criação é revelacional. Nós chamamos isso de revelação geral. O próprio ato de criar é o ato de se dar a conhecer. Mas como é que eu vou saber especificamente sobre o reino de Deus? Como é que eu vou saber especificamente sobre o Espírito, sobre novo céu e nova terra, sobre pecado, sobre a revelação especial, se isso não me é revelado? Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado, ele foi confirmado em vocês. Porque o Espírito Santo nos traz o Evangelho e nos convence que Cristo é o Redentor. E nos convence. Como é que um carpinteiro preso no madeiro, ele é o nosso Redentor? Você nunca parou para pensar nisso? Como é que você tem tanta certeza disso? O carpinteiro que morreu há 2000 anos atrás, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Redentor. Por que você tem tanta certeza disso? Porque isso lhe move a vir para cá e ouvir a palavra de Deus? Apesar de tantas adversidades, porque você se mantém, porque essa força não vem de você. Não vem da sua escolha, não vem da sua decisão de se manter firme. É externa, é do Espírito Santo. Só Ele pode, olha, essa expressão, só Ele pode confirmar o Evangelho em você. Só Ele tem esse poder. O que é que o mundo entende? É uma lavagem cerebral. O que eu estou fazendo aqui para você... Você não está aqui porque você quer, você está aqui porque eu estou falando coisas que está fazendo e está manipulando você. Porque eu quero o seu dízimo, eu quero o dinheiro, eu sou um mercenário. É isso que o mundo entende. Não é porque você quer, não é porque vem o Espírito Santo trabalhar. Ele não está nem aí para isso, ele está dizendo que eu simplesmente falo para você aqui coisas que está lhe manipulando. A Bíblia deixa claro que Ele me dá a fé verdadeira e isso é necessário. Eu preciso crer. Eu preciso ser confirmado no Evangelho. Versículo 7, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons que foram derramados sobre eles, irmãos, eram, como eu falei, eram dons abundantes. A gente não vê evidências em nenhuma outra igreja do Novo Testamento de tão abundância de dons. Tanta abundância de dons. Isso é mencionado e é frisado na carta. E a fé, ela está relacionada aos benefícios de Deus. Os benefícios de Deus só vêm por meio da fé. A própria palavra de Deus vai destacar isso. Marcos 9, 23 vai dizer assim: tudo é possível àquele que crê. Mateus 9, 29 vai dizer: que lhes sejam feitos segundo a fé que vocês têm. Jesus, lá em Mateus 13, 58, ele vai dizer que em sua própria terra, ele não tinha realizado muitos milagres, que ele está falando dos judeus, olha, em minha própria terra, eu não realizei muitos milagres por causa da incredulidade deles, por causa da falta de fé deles. No ambiente ali em que ele foi criado. Charles Hodge, ele vai dizer, o nosso dom é concedido na proporção da nossa fé. É interessante isso. O dom, o que é o dom? O dom é a manifestação externa de que Deus está no nosso meio. E a gente vai ver que através do dom a igreja é edificada. Esse é o objetivo do dom, edificar a igreja. E essa palavra dom aqui, né, versículo 7, de maneira que não lhes falte nenhum dom. Ela está sendo usada tanto no sentido ordinário como no extraordinário. Esse era um problema claro na igreja. Gente invejando o dom do outro. Gente querendo o dom do outro, porque o dom do outro, talvez a pessoa
iria aparecer mais, ele admirava, ele não conseguia, ele não queria desenvolver nem o seu dom, ele não queria nem descobrir o seu dom. Ele queria o dom do outro. E os dons estavam sendo negligenciados. E aqui ele já está dizendo, olha, é Deus quem concede o dom, né? Através do Espírito Santo. Não tem como é que você vai questionar o Espírito Santo? É ele que está dando, não é você que escolhe. E essa confirmação, o Matthew Henry vai dizer, é a flor. E os frutos são os benefícios. Versículo 8, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa visão escatológica. Ele está dizendo, olha, essa igreja de Corinto não é o fim, não. O fim é na Nova Jerusalém. O fim é na eternidade. Tudo que a gente faz tem que apontar para algo escatológico. O fim não é aqui. Qual é o fim da igreja presbiteriana Bereia, né? Ah não, quando a gente for para um espaço maior, tiver mais gente, pronto, aí eu já cumpri o meu objetivo, vou me aposentar, né? É isso que eu quero. Quando a igreja chegar num patamar que tal, e aí eu vou desenvolvendo projetos para a igreja, e que quando chegar nesse nível, eu me aposento, eu não faço mais nada, né? Chegou no nível que eu queria. Não! O fim é quando Deus estabelece o fim. E o fim já foi dito na palavra de Deus. É a sua segunda vinda. Esse é o fim. É aí que vai deixar de ser a igreja presbiteriana Bereia para ser o Israel de Deus, onde nós vamos nos juntar a todos os outros salvos. A igreja invisível. Esse é o fim. O Gordon Fee, tem um comentarista também, ele vai dizer que Paulo, simultaneamente, ele modifica essa expressão, quando ele vai dizer, olha, até, né, para que vocês sejam irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, ó, expressões como segunda vinda do Senhor no Antigo Testamento, lá em Amós, ele vai citar Amós, Joel, que falam sobre a segunda vinda do Senhor, ele vai dizer que é o dia do Senhor. Como eu disse, no Antigo Testamento, o dia do Senhor era usado para domingo e para a segunda vinda de Cristo. Era usado também o dia do Senhor. E aí Paulo sutilmente modifica. Ele vai dizer assim, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque Amós e Joel não entenderam que ali era o dia do Senhor Jesus Cristo. Não. É que agora Paulo, ele está detalhando. Ele vai dizer, esse é o dia específico aqui. O dia do Senhor, lá que falavam no Antigo Testamento, é o dia da segunda vinda do Senhor da igreja, que é Cristo. Ele também confirmará, ele quem... É interessante isso, né? Porque no 7 ele diz assim, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 8, automaticamente. Ele também os confirmará. Ele quem? Quem confirma? Quem é o sujeito oculto aqui, né? O sujeito oculto, uns acreditam que é Jesus, por causa do versículo 7, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também vos confirmará, e outros acreditam que é Deus. O comentarista, o Gordon Fee, ele acredita que é Deus. Ele diz, olha, na verdade Deus é o sujeito oculto aqui de toda a oração. Tudo se baseia em Deus. Por isso o versículo 4, eu dou graça ao meu Deus por vocês. É Deus que concede. Versículo 9, fiel é Deus. Deus é fiel. Essa é a ideia aqui. Paulo está aguardando o dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, se nós cremos no Senhor, nós recebemos da parte de Deus dons, nós recebemos a expectativa da sua volta, nós recebemos o nosso papel. Qual é o papel? É o papel de aguardar o Senhor, aguardar a segunda vinda do Senhor. Esse é o fim da igreja. A promessa da ressurreição do seu povo faz parte do Evangelho. Irmãos, por favor, abra comigo em Filipenses. Filipenses capítulo 3, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 3:20.
Filipenses 3:20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo trata Cristo como Senhor. Veja, Tito 2,13. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Até no final da sua vida, irmãos, Paulo vai reconhecer isso. 2 Timóteo 2,8, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Uma das características da igreja é reconhecer Jesus como Senhor e amar e ter expectativa da sua vinda. Hebreus 9:28. E eu já vou dizer, olha, eu acho que o autor de Hebreus é Paulo. Pelas muitas evidências, né? Eu arrisco dizer. Calvino também arriscou isso. Olha Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. O que é que esses textos mostram? A grande expectativa da igreja em vê-lo face a face. Essa deve ser a nossa expectativa. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele nos desperta para esse evento. Romanos 8:23, Efésios 1:14, Romanos 8:23, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse deve ser... Por que esse verbo aqui, gemer? O que é que significa isso? É produzir expectativa. O Espírito Santo, ele produz em nós essa expectativa de estar com Cristo. Romanos 8 também fala que a criação geme. É por isso que Deus manda tribulações, irmãos. Porque Ele está trabalhando na nossa vida paciência. Aprender a aguardar, aprender a esperar. Esse é o verbo do versículo 7. De maneira que não lhes falte nenhum dom enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se estamos em Cristo, irmãos, nós jamais iremos cair para não levantarmos mais. Se estamos em Cristo, nós não vamos nos apostatar da fé. Se estamos em Cristo, nós não vamos nos desviar. Se nós nos desviarmos, é porque nós não estamos em Cristo. O crente jamais cai para não levantar mais. O aguardar, o perseverar até a segunda vinda do Senhor é algo que também é dado à igreja. Se estamos em Cristo, tudo que acontece nele é nosso. O Gordon Fee, ele diz, olha, como é que Paulo diz tamanha, ele separa tamanha riqueza teológica no início aqui de uma carta que depois ele vai falar de problemas tão horríveis, tão sérios no meio da igreja. Como é que ele está destrinchando tamanha graça de Deus para essa igreja cheia de cheia de pecado, não parece ter coerência aqui. Mas novamente o comentarista ele vai frisar, é porque Paulo, a confiança dele não é nos membros de Corinto. E a fidelidade de Paulo é uma fidelidade a Deus, ele se apoia a Deus. Versículo 9, fiel é Deus. Ou seja, não é porque a gente tem o poder para alguma coisa, irmãos.
Não é porque a gente é fiel, a gente é bonzinho, é porque Deus é fiel. Por que Ele sustenta essa igreja? Porque Ele sustenta a igreja do Senhor? Porque Ele é fiel. Deus irá confirmar as suas promessas. E quando Ele confirmar, ficará evidente diante dos nossos olhos a sua fidelidade. Que Ele nos preveniu, que Ele nos tirou das consequências da queda. Aquilo que nós merecíamos, Ele não vai deixar nenhum dos seus de fora. Paulo trata lá em Efésios 5, a igreja como a noiva de Cristo. Ele fala de um casamento entre o Filho e a igreja. Ele nos diz que Ele entregará a igreja ao Pai. Jesus entregará sem mancha, sem mácula, sem culpa, limpa, vestidas com a justiça de Cristo. Olha, Salomão, ele estava lá orando por causa da construção e da consagração do templo. E no meio da oração, curiosamente, Salomão faz menção ao seu pai. E ele vai dizer assim: assim como o Senhor foi com o meu pai Davi, que te obedeceu e cumpriu toda a lei. Como assim, irmãos? Davi obedeceu e cumpriu toda a lei? Essas são as palavras de Salomão na oração. Que oração é essa? A gente sabe que é só a gente ler a palavra de Deus e a gente vai ver muitos pontos em que Davi pecou e pecou sério. Davi adulterou, Davi não cuidou da sua casa, poligamia, não no nível de Salomão, mas poligamia. Como é que a oração? Porque ele cumpriu toda a lei, porque a justiça que ele está apresentando diante de Deus não é sua. Não é a justiça de Davi, ele está orando em Cristo. É a justiça de Cristo, aquele que cumpriu a lei no lugar de Davi e em nosso lugar. Como é que Gênesis 26:5 vai dizer assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis? Como assim? Nós conhecemos os pecados de Abraão. É porque já lá em Gênesis, a presença de Deus, ela é apresentada em Cristo. Não foi na justiça de Abraão, ele creu. E isso foi lhe imputado como justiça. Os ímpios se apegam à sua justiça. Eu sou bom, eu fiz coisas boas. Que perigo, irmãos. Que perigo se apresentar diante de Deus com a sua justiça. Só em Cristo nós podemos nos apresentar diante de Deus sem culpa. Assim como a oração de Salomão, assim como é dito lá em Gênesis 26, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha, ele retoma ali a ideia dos 3 primeiros versos que a gente viu na semana passada: santificados em Cristo, chamados para ser santos. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão. Aquele que chama, ele justifica e também glorifica. Romanos 8, predestinados, chamados, justificados, glorificados. Essa é a doutrina da vocação eficaz. Se o Senhor lhe chamou, você jamais vai ficar na situação que você se encontra. Porque Ele lhe chamou no estado de morte. E agora você está no estado de vida. Essa é a vocação eficaz. O que é vocação na prática? É a evidência da eleição. Na verdade, é a única evidência da eleição. É o ato de eu ser chamado. Chamado a quê? A ter comunhão com o Filho. Comunhão no sofrimento também, tá? Comunhão no sofrimento, na alegria, na vida, na santidade. Participação do corpo de Cristo. Participantes da sua vida. Chamados à comunhão.
Versículo 3, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Versículo 9, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Conhecê-lo de verdade envolve reconhecê-lo que Ele é o Senhor da minha vida e a consequência disso é eu me submeter ao que Ele ordena. Em meio a todo esse caos, esse é o refrão de Coríntios, em meio a todo esse caos de Corinto, Paulo, ele revela a solução para esses problemas. Já nos 9 primeiros versículos, vocês precisam de doutrina e ensino da palavra. Vocês precisam reconhecer que a autoridade da igreja é Cristo. E como consequência, vocês vão ter comunhão com Ele. Percebam, irmãos, a confiança que nós podemos ter no futuro, quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas quem não tem a Cristo, irmãos, qual é a segurança dessas pessoas? O que é que vai, qual é a garantia das pessoas que dizem amar a Deus, mas não reconhecem o seu filho? Não amam o seu filho? Qual é a garantia? O que é o salvo? O salvo é aquele que percebe a sua culpa hoje e se enche de esperança no filho. Eu sei que eu sou culpado, eu preciso reconhecer, e eu tenho esperança que em Cristo eu estarei com Ele durante toda a eternidade. O ímpio, ele perceberá a sua culpa. Ele não percebe hoje, mas ele vai perceber. Mas quando ele perceber, não vai ter mais esperança. Não vai ter mais chance. Vai ter acabado o período da esperança. Vai ser tarde demais. Nele, somente nele, podemos confiar. Deus é fiel. Então, irmãos, só para a gente concluir, um ponto apenas, é só para a gente entender um pouco da divisão da carta, tá? O que foi que eu preguei até agora, nessas duas mensagens? Eu preguei a parte introdutória, né? Ele introduziu, a saudação e a ação de graças, essas duas passagens aqui. E aí, qual é a divisão? Primeiro, 3 pontos, né? A carta é dividida em 3 pontos. Primeiro, 2 denúncias que Paulo vai receber gravíssimas. E depois ele vai responder algumas indagações que os coríntios escreveram para ele. Essa carta é uma nítida resposta a uma carta que escreveram para ele com várias indagações. Mas ele não responde essas indagações logo. Ele vai responder primeiro 2 denúncias que vão fazer contra ele. Contra a igreja, não é contra ele não, contra a igreja. Então, capítulos de 1 a 4, divisão no meio da igreja, divisão séria. Essa é uma denúncia que, olha, em termos de prioridade, ele vai tratar logo. Segunda denúncia, imoralidade no meio da igreja. Capítulos 5 e 6, imoralidade. Antes das indagações, ele vai tratar as 2 denúncias que deram a ele, que são gravíssimas. Divisão, primeiro, imoralidade, segundo. Essa é a primeira carta, é a primeira parte da carta, perdão. Segunda parte, capítulos 7 a 16. Aí eu tenho uma série de indagações que também são sérias, mas que ele não vai dar prioridade, porque essas denúncias eram muito mais graves ali. Mas também coisas sérias relacionadas à doutrina, a casamento, até ao que era dado a Paulo em termos de sustento material. Ou seja, primeira parte, divisão e imoralidade. Segunda parte, resposta à carta dos Coríntios que foi enviada a ele. Essa é a ideia aqui. E a última parte é o capítulo 16, são as considerações finais. Então veja, antes de adentrar a essa série de problemas, Paulo está mostrando a gente uma teologia muito profunda aqui. Primeiro, união com Cristo. Segundo, vocação eficaz. Paulo começa com ações de graças no meio da igreja. Veja, existem 2 tipos de igrejas extremas nos dias de hoje. Primeiro, a igreja que aceita todo tipo de dom miraculoso.
Ela aceita tudo. Dons que não são usados mais nos dias de hoje. Existe uma hierarquia de dom. Mesma coisa que estava acontecendo aqui em Corinto. As pessoas não queriam descobrir o seu dom porque esse dom era melhor, a pessoa tinha mais destaque. Ou seja, o dom não era para a igreja, o dom era para você mesmo, era para se edificar. É o mesmo problema. Paulo, ele vai igualar todos os dons em termos de importância e de utilidade para a edificação da igreja. O que ele só vai dizer é que existem dons aqui eficazes em um determinado momento e outros não. Na execução do culto, por exemplo. E aí ele vai exaltar um certo tipo de dom, mas em termos de importância para a edificação da igreja, os dons são iguais. Mas também existem outras igrejas nos dias de hoje que se dizem contemporâneas, né? E elas negam qualquer manifestação de dom. Ela não quer que entre na igreja essa palavra dom. Ela não quer mexer nessa área de dom para evitar escândalo. E simplesmente elas não desenvolvem os dons das suas ovelhas. Elas não querem saber que você tem um dom para aquilo e você tem que... Para que serve o dom? É para você usar no seu trabalho, para você se edificar, para você se sustentar. O dom é para você edificar a igreja. Como é que uma igreja saudável, ela não desenvolve o dom das suas ovelhas? Paulo, na sua saudação, ele está exaltando o dom dos coríntios. Ele fala, vocês estão muito abençoados. O sinônimo de uma igreja saudável e de uma igreja que está sendo abençoada por Deus é a doutrina que está sendo entendida, é a manifestação de dons, né? A manifestação da doutrina e ovelhas que entendem a sua vocação e estão executando o dom bem executado, que é o dom com verdadeiro amor, que resulta em quê? Que resulta na edificação da igreja. Gordon Fee vai dizer, olha, nós comungamos com Cristo. E comungar é muito mais do que conhecer por dados históricos. Comungar é muito mais do que estar junto até. É a gente participar com Cristo em tudo, até a eternidade. Durante toda a eternidade. Agora, o que foi que a gente fez? Essa é a pergunta que eu faço para a gente pensar e finalizar. O que foi que a gente fez, irmãos, para receber tamanho benefício? O que foi que a gente fez? Deus é fiel, essa é a resposta. Só existe uma resposta para essa pergunta. Deus é fiel. Fiel é Deus. Por isso que Paulo deposita toda a sua confiança em quem deve ser depositado, em dele, em Cristo. Amém? Amém, irmãos?